Olá, meu nome é Regis e este é o primeiro vídeo de 2026. Hoje é 1º de março de 2026. É o primeiro vídeo da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, né? E eu acho que já passou-se o tempo dos vídeos de reflexão e agora passo para os vídeos de divulgação, já com uma posição mais sistematizada da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus. Não registrei esse nome, então se alguém quiser registrar, vai me dar um balão, né? Legítimo. Vamos ver se eu consigo abençoar a câmera para que ela se fixe em mim. Ó, foi. Então, do que se trata a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus? De maneira, então, direta, resumida e sintética, ela se entende como um judaísmo renovado, modernizado, né? Não tem circuncisão, não tem nenhuma forma de marcar simbolicamente o pertencimento à entrada. Quem for, uma vez eu vi um rabino de uma linhagem mais tradicional de judeus dizer que quem quiser assumir o ônus de ser judeu é judeu, né? Então, quem quiser assumir o ônus de se dizer parte da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus é bem-vindo e então é considerado membro, enquanto quiser também. Não é uma igreja que vai depender de aumentar o número de participantes. Qual é o objetivo dessa igreja? É ser uma versão pequena o bastante para caber dentro das nossas cabecinhas ou das nossas pequenas mentes com minúscula memória de trabalho, né, que são as mentes humanas. Então, quais são os fundamentos da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus? É uma ideia pragmática a respeito de Jesus, que entende que Jesus provavelmente não existiu como uma única pessoa, então pode ter sido várias pessoas, uns 10 pregadores, né? Alguns mais místicos, alguns mais curandeiros, alguns mais ativistas políticos, né? Daí a ideia de Messias, né? Que vai, naquele contexto, livrar o povo judeu do, do domínio político pelos romanos, e que uma longa tradição, então 20, 30 anos das várias cartas atribuídas a Saulo, que vira Paulo, e outros, né? Os evangelhos sinópticos que vão surgir, sei lá, 50, 100, 200 anos depois dos supostos eventos, os outros evangelhos que acabaram não sobrevivendo à luta pela notoriedade e a censura pela tradição, né? Não acredita a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus de que houve um grande complô para escolher quais seriam os evangelhos. Muito mais provavelmente se verificou quais eram os evangelhos ou os textos sobre Jesus mais populares, menos controversos, menos contraditórios, e se escolheram. Então, os 4 conhecidos como os evangelhos sinópticos, no sentido de que eles fazem uma sinopse da pregação de Jesus, né? E são mais ou menos congruentes com alguns pontos graves de discrepância que não são importantes porque, enfim, não se acredita, pelo menos não na Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, que foram escritos pelos apóstolos, certamente não, que descrevem fatos históricos,
Certamente não. Então, aquilo que é narrado nos evangelhos serve vagamente de inspiração, seja para os católicos, seja para os protestantes. Os protestantes dizem que leem a Bíblia, mas também não leem, né? Eles repetem aquilo que o pastor disse que leu da Bíblia, e o pastor também não leu a Bíblia. Os padres leem mais a Bíblia conforme a formação deles, mas eles têm consciência da forte independência da tradição católica em relação aos textos bíblicos do Novo ou do Antigo Testamento. Então, qual é a função? Por que é de Jesus? Por que é concepção pragmática e de Jesus? Porque a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus entende que há uma ideia muito interessante nessa tese, que é a mais ambiciosa dos cristianismos, né? Da maioria dos cristianismos, que é a tese de que Jesus é uma parte de Deus. Não é apenas um filho de Deus, porque nesse sentido todos nós somos filhos de Deus, mas ele seria, conforme as versões mais ambiciosas, uma parte, uma pessoa de Deus, que é o Deus único, que se desdobra desde o início da criação, com Jesus ali. E então é o Deus que se fez carne para apanhar e morrer. De modo geral, o pessoal diz que é Deus na Terra para baixar o cacete, né? Mas no caso de Jesus, ele baixa o cacete supostamente naquela cena dos cambistas do templo, né? Mas de modo geral ele apanha e é morto, né? Rapidamente, né? A crucificação era para ser muito mais demorada e agonizante, mas enfim, é o Deus que se faz homem e se deixa capturar, torturar e matar. Então, para trazer uma boa nova, que é a de que é importante aqui, a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, ela é muito arqueológica, né? Então, é importante lembrar que o judaísmo, primeiro acreditar, o judaísmo foram várias concepções religiosas muito diferentes. Então, um judaísmo mais primitivo acreditava que havia um mundo dos deuses ou dos seres não mundanos aqui da Terra, o mundo dos homens e das mulheres e das cabras e das ovelhas e dos porcos e etc. vivos aqui, e o mundo dos mortos, né? Muito parecido com a concepção que alguns conhecem melhor, apesar de não serem devotos, ou talvez até o fato de não serem devotos de uma tradição correlacionada ajude a conhecer de maneira mais independente, que é a concepção das religiões como a dos gregos da antiguidade, que também foram várias religiões, mas enfim, sintetizando, tem o mundo dos deuses, o mundo dos homens e mulheres e cabras, etc., e o mundo dos mortos. E vai todo mundo para o mundo dos mortos, né? Os bons e os maus vão para o mundo dos mortos. E tem, claro, lá os grandes heróis que eventualmente são puxados para o Olimpo, né? Mas, de modo geral, a concepção é de que existe um mundo dos vivos, que ficam neste mundo enquanto estão vivos, no sentido mais óbvio, e que vão para o mundo dos mortos depois que morrem. Esse mundo dos mortos, em tese, ficaria debaixo da terra, né? A religião primitiva dos judeus era mais ou menos assim, inclusive era politeísta, né? Não vamos entrar neste mérito, nessas grandes discussões. Era uma religião politeísta com o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e o mundo dos deuses ou ajudantes de deuses ou de esposas de deuses, são seres de uma outra natureza celestial.
O termo aqui não é muito preciso, mas é preciso o bastante. E essa religião primitiva, ela é extinta nos desdobramentos da destruição de Israel ao norte, depois de Judá ao sul, a levar o rapto das elites desses dois reinos que já se haviam unificado, porque primeiro caiu Israel, o pessoal foi para Judá. Aí cai Judá e o pessoal da elite, o pessoal que sabe ler, os militares, o pessoal bonito, vamos dizer assim, é levado para Babilônia. E passa um tempo lá e os babilônios são derrotados pelos persas, né? Até estamos no momentoso episódio da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, né? É uma guerra meio só de bombardeio por enquanto, e vocês que façam um levante, vamos dizer assim. E eu vi um meme, né, que é uma linguagem importante do tempo da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, na qual aparece primeiro os persas, né, Ciro II, o Messias Ciro II, libertando os judeus dos babilônios, e agora em 600, alguma coisa antes da Era Comum, e agora em 2026 os israelenses, com a ajuda dos Estados Unidos, mas com grande protagonismo, os israelenses libertando os persas, os iranianos, né, do jugo dos ayatolás, que são lá da religião muçulmana, né, que se pôs como unanimidade que não é verdadeira e certamente não dentro dos rigores impostos à população persa iraniana. Então, nesses desdobramentos da destruição de Israel, depois de Judá, período de cativeiro da elite em Babilônia, libertação dessa elite pelos persas, por Ciro II, o Messias, e lá pelas tantas o Ciro manda, voltem para a terra de vocês e cobrem impostos, né? Não me interessa como é que vocês vão fazer. E aí acho que era o rei Jerobabel, né? Ele, com a ajuda, ou na verdade domínio provável dos sacerdotes, inventa uma nova religião, que vai ser a religião chamada de doutrina do segundo templo de Jerusalém. O primeiro teria sido destruído, o primeiro que teria sido miticamente construído por Salomão teria sido destruído e teria sido reconstruído, caracterizando então o segundo templo de Jerusalém, que tem uma religião completamente diferente. Ok? Temos um Deus único, né, que agora então é Yahvé. Não se sabe como é que se pronuncia, mas provavelmente é alguma coisa assim, Yahvé, sei lá. E não se pode pronunciar esse nome, por isso não se tem certeza como é que se pronuncia, porque lá pelas tantas nem os sacerdotes que podiam pronunciar, entre eles, não sabiam mais qual era a pronúncia correta. E não tem mais vida após a morte. Essa é a grande nova da doutrina do segundo templo de Jerusalém. Por que não tem vida após a morte? Especulo eu e outros, né, que é uma forma de evitar a divisão dos tributos religiosos. Então, em que consiste a religião, a doutrina do segundo templo de Jerusalém? Não existe vida após a morte, já estão todos condenados à morte em função do pecado original, mas se vocês fizerem o devido sacrifício uma vez por ano aqui em Jerusalém, no templo, né, a pena de morte pode ser adiada por mais um ano. Não é garantido, mas pode ser adiada por mais um ano. Ou seja, tu pode morrer por alguma outra coisa, mas a pena de morte que recai sobre todo ser humano, em função do pecado original, pode ser suspensa por mais um ano. E para isso, digamos que eu sou então um rabino lá
rabino não, do sacerdote, o rabino é uma figura que vai surgir depois, que eu sou o sacerdote lá do templo, eu digo, meu filho, então tem que fazer o sacrifício. O senhor pode comprar ali uma ovelhinha, um cordeiro com meu primo, né? Se não tiver, pode comprar ali com meu primo mais pobre uma pombinha, né? Para fazermos o sacrifício. O sacrifício era cortar o pescoço do bichinho, né? Eu não sei como é que era o sacrifício, não me interessa muito. Mas a questão é essa, né? Então, para evitar que as pessoas pedissem ajuda, não para o sacerdote do templo, ou para os sacerdotes do templo, mas para os ancestrais já mortos, né? Então acabou essa história de mundo dos mortos. Não tem mundo dos mortos. Os mortos eram, como é que é? O sopro divino e o pó da terra. Morreu, o pó volta ao pó, volta à terra, e o sopro volta para Deus. Hoje em dia, os judeus têm uma terceira crença ainda desenvolvida ainda durante, ou reforçada muito durante a Idade Média, mas a crença atual dos judeus frequentemente é a seguinte: existe reencarnação. O sopro volta e depois vai de volta e vai de novo, e a pessoa vai tendo então várias experiências. Então, o judaísmo hoje é uma religião reencarnacionista. Tinha um mundo dos mortos, não tinha vida para ninguém, todo mundo tinha lá no máximo os seus 120 anos, né, acho que depois do dilúvio, né, não me lembro mais. E depois passa a não ter mais vida para ninguém. Quer dizer, esses 120 anos já é a limitação. Toda aquela ideia dos patriarcas que viveram 800 anos, 700 anos, 500 anos, 200 anos, já está reconfigurada dentro dessa lógica do por que eles tinham vida tão longa, porque era só essa vida. Então vamos aumentar a vida dos grandes patriarcas, figuras, etc. Pois bem, a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus acredita que pode haver vida após a morte e antes do nascimento, ou antes da concepção, enfim, pode ser que haja tudo isso. Mas a Igreja da Concepção Pragmática tem o seguinte fundamento: todos devemos acreditar que esta é a única vida que há e agir de maneira relativamente coerente no seguinte sentido: se alguma pessoa é boa, vamos aplaudi-la, querer que ela tenha sucesso e prospere da melhor maneira possível, pelo maior tempo conveniente para ela, né? Se uma pessoa é má, a pior coisa que devemos fazer é deixá-la ser má, porque ela vai ter que se aguentar esse tempo todo sendo má, pelo maior tempo possível. Aí, de preferência, não precisa ser o que for conveniente para ela. Não, tem que ser também conveniente para ela. Então, é permitido a pessoa não querer mais, né? Não há nenhuma restrição, apenas a ideia de que não se deve tomar essa decisão de maneira precipitada, porque se é a única chance que se tem, é bom valorizá-la o mais possível. E principalmente a vida dos outros, né? Não se deve matar outras pessoas. Bichos pode matar sem crueldade, pode. Mas outras pessoas não se deve matar, exceto em caso de guerra, em caso de legítima defesa. Eu estou rindo porque há um número grande de exceções que não são assim, não são muito diferentes dos que as exceções dos sistemas jurídicos comuns, que são de modo geral bastante conservadores, né? Então, legítima defesa própria, da própria vida, da própria integridade física ou de terceiro. Então, se alguém diz que vai arrancar o meu nariz, se eu puder, eu posso me defender matando esta pessoa. Se o perigo for mais ou menos presente, imediato e real, né, eu acho que
Pela lógica, as ameaças deveriam ser punidas com a morte, mas isso gera um problema prático que é as pessoas se matariam muito, né? Haveria muita vingança. Então, por uma razão pragmática, é importante restringir ao máximo possível, até mesmo sendo bastante injusto, né? Ainda nessa ideia arqueológica, a ideia da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, no máximo um olho, ela era para limitar a vingança. Então, o cara arranca um olho, eu quero matar o cara, né? E na minha perspectiva, se o cara ameaça que está vindo arrancar meu olho, eu já tenho pleno direito de usar de força potencialmente letal, né? Morreu, que azar, que pena, né? Mas está perfeitamente legitimado. Mas a ideia é que não houvesse uma vingança desproporcional, né? Tu matou meu filho, eu vou matar toda a tua família. Então, um olho por olho, uma vida por uma vida e assim por diante. Na verdade, hoje em dia a gente diz, não, matou uma outra pessoa, vai ficar uns 5 anos preso, em regime fechado. É difícil de entender isso, mas pela lógica do 1/6 da pena, digamos que o cara seja condenado a 30 anos de prisão, 6 vezes 5, 30, 1/6 é 5 anos de regime fechado, se não for crime hediondo, etc, etc. Mas a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus segue mais ou menos essa lógica de que o direito não é para trazer a justiça, é para trazer a segurança. Então, dentro da segurança, do princípio da segurança, a gente permite ou até, de certa maneira, promove um considerável grau de injustiça. E a única ação de culto da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus é a reflexão, né? Então, conversar sobre esses assuntos, e a oração, que é programaticamente dirigida para os inimigos, para as pessoas de quem não gostamos. De que maneira? Claro que é permitido orar, mandar boas energias para as pessoas que gostamos, mas a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus entende que não há necessidade de pedir para as pessoas fazerem aquilo que elas já querem fazer. Então, a Igreja não manda mandar boas energias para as pessoas de quem gostamos. A Igreja da Concepção Pragmática de Jesus recomenda, ou se dá o trabalho de recomendar, que quando alguma pessoa nos gerar ódio, que é legítimo, tá? Como o ódio faz mal para a própria pessoa que odeia, então a ideia da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus é respira fundo, que quer dizer apenas respirar mais devagar. Então, se eu estou agitado, minha pulsação, meu relógio diz que está em 120, alguma coisa assim, então eu respiro fundo, que é uma forma simplesmente de desacelerar a respiração. Isso pode diminuir um pouco a taquicardia, vamos dizer assim. Ajuda a se permitir pensar um pouco melhor sobre a situação, sair daquele redemoinho, né, do ódio, e a gente tenta alcançar aquela sensação que a gente tem quando vê uma cena moralmente edificante, quando ouve uma bela música, quando vê uma bela obra de arte, não tanto as obras viscerais contemporâneas expressionistas, mas as obras de arte mais belas artes, né? Isso nos dá às vezes um arrepio, né? Tipo, ouvi essa música, me deu um arrepio aqui, né? Então, essa sensação deve ser buscada internamente. Se recomenda a crença de que isso está associado a uma boa energia. Nenhuma concepção do que seria essa energia aqui é muito relevante. A discussão é livre, mas não há uma metafísica determinada na Igreja da Concepção Pragmática de Jesus a respeito disso.
e então se deve tentar direcionar esta energia para esta pessoa que nos causou uma certa irritação ou, francamente, ódio. O objetivo disso não é realmente, não é tanto que essa pessoa receba essas energias, é que o próprio sujeito se reconforte e se reequilibre, se reestabilize. Pode ser que ajude a outra pessoa, eu não sei. Eu gosto de pensar que sim, mas eu sou bastante descrente. Eu brinco que enquanto alguns profetas, ou a maioria dos profetas, costuma sofrer de excesso de convicção, de crenças delirantes, né, que podem estar certas, eu sou um profeta meio peculiar, porque eu sou profeta da dúvida quase delirante, né? E então a piada do meu estilo de crença é a do corno, né? Que desconfia que a esposa o está traindo e persegue e vai até a porta do motel onde ele viu entrar a esposa e o suposto amante. E nessa piada é uma fechadura daquelas que dá para ver, né, através da fechadura. E aí ele olha, vai olhar, eles tiram a roupa e apagam a luz. E aí ele do lado de fora diz: essa dúvida que me consome. É ridículo porque, enfim, a inferência aqui é que mesmo que não fossem transar, estão traindo ele, né? A confiança, supondo que haja um pacto de fidelidade, de exclusividade, se não de sentimentos, que não são controláveis, de ações sexuais, que são objeto de razoável controle. Não perfeito, mas bastante grande. Às vezes a gente não consegue quando quer, e às vezes a gente não consegue evitar. A gente diz depois que não evitou, que resolveu não evitar, que não conseguiu evitar. Mas, enfim, a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus é uma igreja da responsabilidade individual. Claro que ela acredita que há determinantes sociais e tal, mas a questão é um pouco como na psicanálise, né? Eu fui psicanalista, né? Na minha tradição rabínica, eu fui psicanalista lacaniano. E aí a tradição psicanalítica vai dizer, olha, de fato, né, o chefe pode ser chato, teu pai pode ser opressor, a tua mãe pode ser, como é que é, ela pode fazer gaslighting com todos, né, mas a gente tem menos controle, a gente tem menos agência sobre como as outras pessoas vão agir. A gente tem, em tese, alguma agência também limitada, também imperfeita, sobre o que nós fazemos. Então, se alguém me deu um tiro, eu devo perguntar por que me deu um tiro? O que eu fiz que permitiu que ela me desse um tiro? Será que eu deveria ter usado um colete à prova de bala? Será que eu não deveria ter ido naquela situação? Será que eu deveria ter ficado no fundo do bar e não na frente? Né? Por que eu levei um tiro? Mesmo quando eu sou vítima, não interessa muito por que a outra pessoa me vitimou, e sim por que eu acabei sendo vitimado. O que eu fiz, o que eu posso mudar, se for possível, para evitar que isso aconteça de novo ou no futuro, ou algo parecido aconteça. Então, este é o primeiro vídeo de proselitismo da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus. Espero ter sintetizado alguns pontos que nos vídeos anteriores eu mais problematizei, discuti de maneira muito mais longa e de maneira muito mais esmiuçada. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2026. Não será, espero, o último, né? Mas se for o último, né, espero que ajude dentro desse escopo, né? Então, pode ser que exista Deus a propósito, né, concluindo,
mas não é uma questão central. O importante da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus é que existe a consciência de cada um que está vendo este vídeo.